Boa tarde, pessoal, tudo bem? O professor Canheu já entrou aqui. Só estou aguardando receber o convite dele para a gente iniciar a live. Vamos ver se a gente consegue agora. Boa Boa tarde, tarde. professor, tudo bem? Bem, você, Jesus. Prazer estar Bem, falando contigo. o prazer é meu. Você está me ouvindo bem por aí? Daí? Eu estou ouvindo bem, tranquilo. Tá. Já vamos começar a fazer só a sua apresentação. O pessoal já está entrando. Nosso diretor Flávio Mauri já está presente com a gente aí. Vários advogados da subseção. Eu gostaria de agradecer em nome da subseção de Catanduva, você ter aceito o nosso convite. Além de um grande amigo, você é um ótimo profissional, professor renomado e é motivo de muito prazer e orgulho para a gente tê-lo conosco. Eu vou fazer só uma apresentação breve sua, pedir um currículo resumido, porque senão a gente ficaria lendo aqui a tarde toda. O professor Canheu, ele é oficial de registro civil e tabelião de notas de Birá, é mestre em Direito, professor de cursos de pós-graduação e professor titular do curso de Direito da Unifipa. É isso, né, professor? É isso aí. Inicialmente, nós íamos fazer um curso, né? Trazer um curso seu pela ESA aqui de Catanduva, mas infelizmente não foi possível em razão dessa pandemia. Então, hoje eu gostaria que o senhor desse uma palhinha aí para a gente, né, a respeito do que nós íamos tratar no curso. Tinha vários outros assuntos, mas a gente resolveu separar alguns deles, né? O primeiro deles seria a questão do divórcio extrajudicial. Queria que o senhor falasse um pouco antes para a gente a respeito dessas facilidades que a gente consegue na via extrajudicial. Porque nós sabemos que a via judicial está cada vez mais morosa e a advocacia extrajudicial ela vem sendo uma grande ferramenta para fugir disso. Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro eu queria agradecer a você pelo convite, agradecer a diretoria, a OAB de Catanduva, tenho assistido aí as lives que têm sido feitas, todas de muita qualidade. É uma honra muito grande poder participar, falar aos advogados, né, e aos alunos aqui da nossa região e a todos aqueles que estão nos vendo agora. É, Bom, como nós vínhamos conversando, né, Jesus, essa foi a ideia até que fez com que nós montássemos aquele curso, que a gente espera que a gente ainda consiga fazer mais adiante, porque nós temos observado nos últimos anos, posso dizer pelo menos de 2007 para frente, uma ideia que vem pegando, vamos dizer assim, de desjudicialização de procedimentos. Eu falo 2007 porque foi o ano que entra em vigor a Lei 11.441, que criou a possibilidade das separações, dos divórcios e dos inventários na via extrajudicial, né, perante um tabelião de notas. O próprio CPC, quando entra em vigor agora também, mais recentemente, em 2016, ele reforça, né, o peso de uma ata notarial, a validade de uma ata notarial como prova, e de lá para cá a gente tem feito aí um número bastante interessante de atas notariais para toda sorte de prova. O CPC também cria a possibilidade de uso capião na via extrajudicial. A via extrajudicial, a utilização direta daqueles que a gente chama de cartórios, né, comumente, seja o tabelionato de notas, seja o registro civil de pessoas naturais, seja o registro de imóveis, a título de exemplo, ela tem algumas vantagens, né, que a gente pode colocar. Primeiro, a celeridade, né, os procedimentos eles são muito mais rápidos do que os procedimentos normalmente na via judicial. Segundo, porque a gente tem, né, as partes, além da assessoria jurídica do advogado, que é obrigatório em todos esses casos que a gente mencionou agora, as partes têm também o próprio tabelião, que é profissional de direito, o próprio registrador, né, que como parte ou envolvido imparcial vai também ter obrigação de dar uma orientação jurídica no sentido de elaborar o instrumento com a melhor técnica para atingir a finalidade que as partes pretendem. Os custos, inclusive, muitas vezes são menores também, né, a depender do
do que a gente esteja fazendo, eu costumo dizer que para se fazer, por exemplo, um divórcio, onde eu tenha ou partilha em inventário, né, a forma de cobrança é muito parecida, onde a gente tenha bens para serem divididos, tanto no inventário como no divórcio, acima de 100, 150, 200 mil reais, a via extrajudicial ela é mais barata, porque as custas judiciais são mais caras, né, o percentual ele é fixo, independente do valor do patrimônio, enquanto que a gente tem uma tabela que ela vai até um certo valor e para, né, e mesmo nesses valores não é um percentual fixo sobre aquilo, é uma faixa de valores, né, que alberga lá uma grande quantidade de atos que ficam ou que custam a mesma coisa para as partes. Então essas são algumas vantagens que a gente tem visto, né, desafogar o Poder Judiciário é uma necessidade. Né, no registro civil de pessoas naturais, por exemplo, a gente tem hoje a possibilidade de reconhecimento de filiação socioafetiva, próprio reconhecimento de paternidade biológica, que pode ser feito direto no cartório. As partes vêm direto ao cartório, um procedimento que não tem custos. Né? Então, quer dizer, a gente vem acompanhando esse desenrolar, né, e cada vez mais a gente observa que a via extrajudicial, claro, porque a gente também tem que levar em consideração que depois da Constituição de 88, a titularidade dos cartórios ela depende de uma aprovação no concurso público. Então a gente passa a ter uma qualificação maior da categoria, o que dá mais segurança jurídica também, né, para que esses atos sejam feitos na via extrajudicial e sempre com acompanhamento do advogado, né, a segurança é maior ainda para as partes. Então, eu acho que essa confiabilidade que a gente vem ganhando nos últimos anos, né, a despeito de quem diz que cartório é burocrático e etc., acho que ainda somos considerados um dos órgãos, né, se a gente pode chamar de órgão, de maior confiabilidade perante a população. Né? A população sabe que vai ter segurança ao vir a um cartório para praticar um ato. Né? Isso estudos aí e pesquisas recentes mostram. Então, a gente tenta, eu como professor, né, Jesus, já falamos sobre isso, tento incutir nos meus alunos desde o começo, desde antes até de ser tabelião, porque eu ingressei em 2010 na carreira e a lei que eu mencionei é de 2007, a ideia de que a prática jurídica ela não se resume a peticionar, ela não se resume a processar, né? Porque na nossa época de faculdade, a minha, que é anterior à tua, a gente foi ensinado a fazer peça, né? A nossa prática Sim. era fazer peça. Você recebia o problema prático, qual a peça que eu vou fazer, qual a ação que eu vou promover. Só que muitas vezes a resolução da questão passa por outras atuações do profissional do advogado, né? Eu, quando advogava, tinha, nem sempre funcionava, mas eu tinha a prática de, quando procurado por um cliente, tentar descobrir se a outra parte tinha um advogado e se eu conhecesse o advogado, antes de promover a ação, tentar conversar para tentar chegar a um consenso sobre aquilo, ao invés de ficar com uma ação 5, 6, 7, 10 anos aí no Poder Judiciário, que às vezes acabava aqueles honorários que você pensa cobrar no começo, uma coisa é receber lá os seus honorários no começo da ação, outra é lembrar que essa ação vai perdurar por 10 anos e você vai continuar trabalhando nesses 10 anos Sim. praticamente com o mesmo valor que você cobrou lá atrás. Então a gente tenta mostrar que é possível fazer muito mais atos em muito menos tempo na via extrajudicial, o que também é bom para o advogado, né? Porque mesmo eventualmente cobrando menos por ato, o advogado vai ter uma possibilidade de atender mais gente em menos tempo. Né, e de não ficar, como a gente dizia antigamente, né, o advogado casa com o processo. Né? Você começa uma relação que dura anos. O ano passado eu fui receber ainda honorários de um processo que eu entrei quando era advogado. O processo foi julgado, entrei em 2002, o processo foi julgado em primeira instância, Jesus, no ano passado. Né? E o colega que está tocando lá me comunicou, quer dizer, é muito tempo, né? E era um processo de reconhecimento ou não de uma união estável, né? Que durou esse tempo todo por questões de produção de prova, que podia ter sido resolvido de outro jeito. Então, veja, né, acho que essas são algumas das vantagens que a gente pode conversar, e tem que mostrar, eu digo, para os alunos, porque eles já saem da faculdade, já saem formados com esse raciocínio. Né? E pensando nessa época que a gente está vivendo, onde os conflitos podem se potencializar, porque as pessoas estão vivendo mais juntas, né, depois da pandemia, a solução consensual passa a ser uma via que deve ser procurada. Né? Ao invés de judicializar as questões, a gente pode tentar resolvê-las de uma maneira mais simples. Estamos aí já em começo de mediações e conciliações também em cartórios extrajudiciais. Eu acho que a capilaridade dos cartórios, né, quer dizer, em toda cidade, por menor que ela seja, tem pelo menos um cartório, né, um distrito tem um cartório ali, que pode ser essa via de acesso das pessoas. Uma cidade que não tem fórum,
né, como é o caso da minha aqui, a minha comarca é Catanduva, então aqui não tem fórum, não é foro distrital, não tem juiz, não tem promotor. Então onde é que as pessoas vêm para se orientar sobre qualquer coisa, para buscar saber como é que elas resolvem um problema? Normalmente é aqui no cartório que desemboca, e aqui a gente vai tentando encaminhar a solução mais adequada e mais rápida, né, para todas as partes. Com certeza. Não restam dúvidas que a gente precisa buscar meios alternativos de resolução de conflito. Como o professor disse, uma ação protocolizada em 2002, saiu a sentença de primeira instância agora. Na via extrajudicial isso é muito mais rápida, mais célere, tem a confiança, como o professor falou. E é muito bacana essa sua atitude de já preparar o aluno para que ele saia da faculdade já sabendo dessas alternativas, porque principalmente no início de carreira o advogado precisa ter um retorno mais imediato. Então, fazendo essa advocacia extrajudicial, o retorno vem mais rápido, as partes ficam mais contentes, consequentemente vão indicar mais clientes para ele. Eu acho que seria isso. Vamos começar então com o primeiro tema que você tinha proposto, que seria o divórcio extrajudicial. Quais são suas facilidades da realização através de um cartório? Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que qualquer ato na via extrajudicial, ele parte do pressuposto de que as partes estão em consenso, né? Ou seja, existe acordo entre elas. Porque se não existe acordo, se tiver litígio, aí o caminho realmente é o Poder Judiciário. Então, a gente parte de uma ideia de que já existe um acordo das partes. Agora, quando a gente fala em divórcio, esse acordo não precisa necessariamente albergar tudo, né? Ou seja, é possível que as partes façam o divórcio na via extrajudicial para romper o vínculo matrimonial, ainda que elas queiram discutir ou ainda estejam discutindo uma questão patrimonial, por exemplo, né? Elas podem depois resolver essa questão numa outra escritura de partilha ou no Poder Judiciário, mas elas podem fazer a escritura de divórcio, que semana passada, por exemplo, eu fiz um divórcio, olha só, já é efeito da pandemia. O casamento se deu no dia 20 de março e o divórcio foi feito na semana passada, no dia 21, né, praticamente 2 meses aí, de maio. E o divórcio foi feito, ele chegou de manhã e meia hora os dois já estavam divorciados, eram recém-casados, não tinham bens, não têm filhos, enfim, foi tudo muito simples, acompanhados de um advogado comum, né, que é possível, nesse caso, como há um consenso, pode ser um advogado só, não existe aí conflito de interesses, pelo menos a priori, né, e as partes podem vir acompanhadas de um único advogado. Não havendo discussão, a coisa se resolve em minutos, né, não havendo bens para partilhar, que aí você tem que analisar a documentação, né, demanda um pouquinho mais de cautela, a resolução é muito rápida e simples. E como eu tenho aqui o registro civil, né, e esse casal havia se casado aqui, não só eu fiz o divórcio, como eu já averbei no livro de casamento e eles já saíram daqui com a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Quer dizer, já está pronto, né? O título, a escritura de divórcio, ela é título hábil para registro, ela não precisa de homologação judicial. Então, se houvesse ali partilha de bens, eles poderiam pegar essa escritura e ir direto no cartório de registro de imóveis e já fazer a transferência entre eles, né? Sem necessidade nenhuma de maior burocracia. Então, e aí a gente tem uma vantagem, né, muito grande, como eu disse, na rapidez, na simplicidade de resolver as questões. Acho que até o fato de se tornar muito simples, né, principalmente depois da emenda 66, que não tem mais que esperar nenhum tempo para se divorciar, tempo de casamento, né, não tem necessidade de separação prévia, está se tornando cada vez mais comum, as pessoas se casarem, em pouco tempo se divorciarem, depois casarem de novo. Eu já tive uma hipótese aqui, que eu sempre lembro em aula, um caso, que o casal chegou de manhã com o divórcio, que foi feito no Sejusc em Catanduva, chegaram aqui com a sentença para fazer a averbação e à tarde eles voltaram para se casar de novo, um com o outro, porque eles tinham ficado de bem e queriam voltar atrás, né? E aí estavam divorciados, tem que casar de novo. A gente habilitou o casamento, né? E dali 15 dias, 16 dias estavam casados novamente. Quer dizer, há uma facilidade muito grande, né? Então as coisas hoje são muito mais rápidas, né? E como a gente não parou, né, os cartórios tiveram redução de atendimento e tudo mais, mas não podemos parar. O CNJ bem disse aí que nós realizamos uma atividade essencial, então nós não podemos parar. Mesmo nesse período, a gente sempre esteve aí a postos para atender as pessoas nessas necessidades. E o divórcio, há uma discussão hoje, que está no Congresso Nacional, capitaneada por alguns civilistas aí de grande nome no país, para alterar o Código de Processo Civil, para possibilitar o chamado divórcio impositivo, que é o divórcio unilateral, que seria através de uma simples manifestação de vontade de uma das partes, direto lá no cartório de registro civil, onde os dois são casados. Eu, a princípio, tinha algumas restrições em relação a isso, porque
Primeiro que o registrador civil de pessoas naturais, ele não é, por aplicação legal, não é um receptor de vontade, né? Ele é apenas um registrador de algo já preconcebido. Mesmo no casamento, por exemplo, quem faz a celebração do casamento é o juiz de paz, não é o registrador. O registrador faz o registro, faz o procedimento. Mas, depois de conhecer melhor o projeto, de entender, me parece uma solução que talvez seja interessante. Ela não exclui esse divórcio que nós já fazemos no tabelionato de notas, quando há partilha de bens. Esse divórcio unilateral seria apenas para romper o vínculo, não teria nenhum outro efeito, e se houver outras questões a serem discutidas, elas não vão ser discutidas porque o registro civil não é o local adequado. Uma coisa interessante, Jesus, aqui no estado de São Paulo, a nossa corregedoria, ela permite que a gente faça, por exemplo, um divórcio extrajudicial, porque, por regra, você só poderia fazer o divórcio não havendo filhos menores ou incapazes do casal. É isso que a gente tem, e não estando a mulher em estado gravídico, né? O que a gente tem no nosso CPC. Mas a nossa corregedoria aqui, o nosso tribunal, ele entende que a gente pode até fazer, desde que as questões envolvendo o menor já tenham sido decididas na via judicial. Então, se o casal já discutiu alimentos, já discutiu a partilha, já homologou isso em juízo, eles podem vir ao cartório só para fazer o rompimento do vínculo matrimonial, né? Sem precisar entrar com outra ação para fazer o divórcio, por exemplo, né? Caso já não tenha feito. Uma dúvida, professor. Com relação a esse divórcio impositivo, até o presente momento, é somente possível na via judicial, então? Por enquanto, então, nós temos algumas decisões, né, até liminarmente, de juiz decretando divórcio, porque parte-se do pressuposto de que o direito de se divorciar, em Goiás já houve regulamentação, parte-se da ideia de que o direito de se divorciar é um direito potestativo, né? Depois da emenda 66 não se discute mais culpa, né? E é o famoso quando um não quer, dois não brigam, né? Então, se um não quer ficar casado, não vai ficar casado. O juiz não julga mais improcedente uma ação de divórcio, né? Eu costumo exemplificar quando eu dou aula dessa matéria. Quando eu advogava na área, eu cheguei a ter um processo que, como advogado do requerido, né, em que aquilo que a autora alegou, que estava sendo agredida, etc., a gente conseguiu provar o contrário e a ação foi julgada improcedente. E aí o que aconteceu? Eles continuaram casados. Então, quer dizer, você tinha uma ação de divórcio ou de separação para incutir a culpa no outro, e se isso não fosse provado, essa ação era julgada improcedente e o casamento era mantido. Uma coisa absurda, né? Quer dizer, precisava ter uma coisa grave, precisava um tá batendo no outro, por exemplo, para que o juiz decretasse o divórcio se eu não provasse isso, a separação, né? Antes do prazo mínimo que era exigido anteriormente. Então, hoje a gente não tem mais isso, né? Você pode casar num dia, divorciar no outro. O recorde aqui foram 3 dias. Casou na sexta e divorciou na terça, né? Um fim de semana foi suficiente para perceber que não queriam continuar casados. Engraçado que às vezes as pessoas voltam e falam assim, mas não tem aquele prazo de 7 dias? Eu falo, não, isso é Código de Defesa do Consumidor. Você tem 7 dias para devolver o produto se você não gostou. Mas de casamento não tem isso não. Casou, aí tem pode que divorciar. Pode devolver antes, então. Se não for, pode. Se não for caso de anulação, não tem o que fazer, né? E a anulação, evidentemente, ela é só judicial. Então, o divórcio impositivo, ele chegou a ser estabelecido por provimento em alguns estados, não foi o caso aqui de São Paulo, mas o CNJ foi lá rapidamente e proibiu, tirou a validade de todos esses provimentos, entendendo que ele descumpria ou que ele não tinha base legal. A lei não permitia, porque só permitia divórcio na via extrajudicial perante um tabelião de notas, né? E é por isso que há esse projeto hoje em tramitação, alterando o CPC e alterando a lei, né, dos notários registradores, para dar essa incumbência ou trazer essa possibilidade ao registro civil de pessoas naturais. É uma questão bastante complexa, é claro, depende de muita análise ainda, mas pelo que eu pude entender depois de estudar bem, me parece que é uma ideia interessante, não vai prejudicar tanto os tabeliões como estava aparecendo no primeiro momento. Aí, ó, a Fernanda está dizendo que teve um caso, a Fernanda advogada, foi minha aluna, que teve um caso que a pessoa se casou no sábado e na segunda já pediram o divórcio. Acontece, hoje acontece. Então não precisa justificar, né? Então é só, não deu certo. Não deu certo, em 3 dias ele já consegue saber se deu certo ou não. Mas é uma realidade, é uma facilidade. Exatamente, você tinha que se separar primeiro e ir colocando culpa no outro para depois converter em divórcio, esperar 2 anos, era muito mais burocrático, né? Hoje é muito, muito simples, casar e descasar é muito fácil. A gente tem bastante assunto ainda para a nossa live, mas a questão do divórcio já ficou bem claro, né? Inclusive, a gente vai tratar disso, você vai tratar disso no seu curso, se Deus quiser logo, que a gente não aguenta mais essa distância, a gente tem que ter uma proximidade na hora que acabar logo essa pandemia. Antes da gente ir para o próximo tema, eu só gostaria de
de agradecer a presença da nossa diretoria, o Flávio Mauri, que eu já tinha mencionado, a doutora Juliana, que é minha esposa, o nosso presidente, o André Ribeiro Ângelo, e o Nésio, que é o vice-presidente. Estão todos aqui presentes, prestigiando a nossa live. Eles já Bom, agradecem obrigado. também sua presença, sua disponibilidade, e Eu todos que os agradeço a advogados todos. que estão aí com a gente. O próximo tema seria inventário extrajudicial. Existe a possibilidade também? Qual é o procedimento? É mais fácil? A questão de custas? O que você poderia falar para a gente nesse sentido? Não, sem dúvida. Uma das coisas que eu mais faço aqui é justamente inventário extrajudicial. Ainda mais nesses últimos meses aí, a gente tem feito bastante inventários. Eu estou com alguns aqui em cima da mesa já em fase de conclusão. Para você ter ideia, teve um aqui que eu levei 4 dias para fazer, havia só um bem e um herdeiro só. Foi bem rapidinho para a gente fazer. O inventário na via extrajudicial também, como eu falei, ele tem a vantagem da rapidez, né? Ele tem a vantagem, como eu disse, muitas vezes financeira. Nem sempre ele é mais barato, mas muitas vezes é. A grande questão é a seguinte, né? A gente sempre tem no inventário duas coisas básicas que a gente tem que fazer. Primeiro, a questão do procedimento em si, para a partilha dos bens, e segundo, da questão do recolhimento do imposto, né? Do ITCMD, que aqui no estado de São Paulo é através de uma declaração que a gente faz pela internet, né? E eu aqui no meu cartório tenho o hábito de eu mesmo orientar e fazer toda essa parte com o acompanhamento do advogado, até porque a gente está habituado a fazer isso, né? Saber aí os meandros que o programa da Secretaria da Fazenda tem, e tem que prestar muita atenção, porque às vezes o falecido deixa bens em estados diferentes, aí você tem que tributar em cada estado, se o bem é imóvel, você tem que fazer a declaração do imposto em cada estado. Hoje a grande maioria dos estados a gente consegue fazer tudo pela internet, com uma rapidez e uma facilidade grande. A vantagem que nós temos em São Paulo é que, ao contrário do judicial, que você precisa protocolar primeiro esse procedimento lá na Fazenda do Estado, e o juiz só vai dar sequência no processo depois que a Fazenda se manifesta e diz que o recolhimento está correto, né, ela dá lá a certidão de regularidade, ou ela diz isso diretamente ao juiz no processo. Na via extrajudicial, até em razão da fé pública do tabelião, isso não é necessário. A gente faz a declaração na internet e pode fazer a lavratura da escritura no mesmo dia, não há necessidade de homologação da Fazenda, porque nós temos obrigação de encaminhar digitalizadas as escrituras que nós fazemos, né, e arquivar toda a documentação, aquela que você encaminharia lá para o posto fiscal, ela fica arquivada no cartório. Se o posto fiscal fizer alguma solicitação de algum documento, nós encaminhamos também de forma digitalizada para eles. Eu, em 10 anos, nunca tive nenhuma solicitação de esclarecimento do posto fiscal, o que facilita muito, porque às vezes a gente sabe aí de demora de 45 dias, de 60, para o posto fiscal responder sobre o procedimento administrativo. Então, no extrajudicial em São Paulo, a gente tem essa vantagem que é conferida pela lei aqui de São Paulo, né? Que dá essa guarida para os tabeliães, né? Dá essa vantagem, vamos dizer assim, mas justificada, né? Em razão do próprio tabelião, por lei, ser responsável tributário de maneira subsidiária pelos impostos que são recolhidos nos atos que ele pratica. Então, eu tenho que fazer essa análise aprofundada, porque eu posso ser cobrado daquele valor tanto quanto o meu cliente, né? Então, em razão disso, a gente tem essa prerrogativa que acaba agilizando bastante. Também no inventário é obrigatória a assistência do advogado, né, que pode ser um só para todos os herdeiros. E essa forma ela facilita muito a vida do advogado, né? Porque, como você mesmo diz, você orienta, inclusive na questão do ITCMD, que é o que gera muitas dúvidas, né, na maioria das vezes. Exatamente. A gente tem, hoje mesmo, eu recebi agora há pouco aqui, um e-mail de um rapaz que foi meu aluno, recém-formado em Direito, e entrou o primeiro inventário para ele fazer, ele nunca fez. Então, ali, né, professor, como é que eu faço e tal? Dá para fazer no cartório? Né? Qual é o prazo? Como é que eu faço para declarar o tributo? Porque nunca fez a declaração, então, né, não tem problema algum, a gente orienta, a gente ajuda. Eu, na medida do possível, eu mesmo faço, naqueles que são aqui do cartório, eu procuro fazer, porque a gente conhece, já está habituado a fazer, né? Então acho mais fácil, e encaminho para o advogado, para a conferência, a declaração, demonstrativo, as guias, porque essa é uma parte muito importante, né, do inventário, a parte da correta declaração dos bens para a aferição do tributo que é devido. E a gente tem, eu vou até aproveitar para dizer isso aqui, a gente tem a notícia de que existe um projeto em tramitação aí na Assembleia do Estado de São Paulo para aumentar a alíquota do ITCMD, que é hoje de 4%, ela seria aumentada até 8%. Né? Tá se criando aí uma sequência de alíquotas progressivas, né, que vão de 6 até 8. Conforme o patrimônio é maior, vai aumentando o percentual. Então fica a dica aí para o pessoal que tem
doações que queira fazer, porque é o mesmo imposto que incide, ou inventários que está segurando um pouco, porque falta algum documento, Faz logo. tentar agilizar isso até o fim desse ano, porque se esse projeto for aprovado, e a gente sabe que na Assembleia de São Paulo há praticamente uma uniformidade ali em favor do governador, né? Não há muita discussão. Se ele for aprovado, ele entra em vigor já no ano que vem. Né? Esse ano não, por conta aí dos princípios que regem a lei tributária, mas no ano que vem ele já entraria em vigor. Então, o pessoal que está segurando, que quer fazer alguma doação, então a gente tem tido uma procura um pouco maior. Né? Os inventários, o que a gente pede, sempre eu tenho lá a listinha com os documentos que tem que ser apresentados, né, encaminho para o advogado, para que ele traga tudo isso para a gente. O que eu tenho feito aqui, Jesus, pela resolução 35 do CNJ, né, que explica o procedimento no extrajudicial, toda a documentação tem que ser apresentada ou no original ou em cópia autenticada. Mas eu costumo dizer o seguinte, se as partes me trazem o original aqui, e eu mesmo tiro a cópia desses documentos, eu não vejo por que fazer a autenticação disso, cobrar da parte a autenticação de documentos que eu vi, que ela trouxe, que me mostrou. Né? Então eu certifico no verso que eu mesmo extraí aquelas cópias pela fé pública que tenho, né? Ao invés de cobrar a autenticação dessa documentação toda. Aliás, temos lei, né, recente, aí, a lei da desburocratização, embora ela não seja aplicável para os cartórios, mas a gente pode aplicar o mesmo raciocínio, né? Porque não tem sentido você exigir, ou por exemplo, eu exigir uma certidão que eu mesmo tenho aqui, né? Quer dizer, o registro de nascimento da pessoa, sendo que ela é registrada no meu cartório. Eu vou pedir para tirar uma certidão nova para eu arquivar aqui, sendo que é só olhar o livro e verificar. Então, professor, isso é uma faculdade sua de dispensar essa necessidade de autenticação ou existe alguma obrigação por parte do tabelião de fazer assim? Não, é uma interpretação que eu faço e muitos colegas fazem também, porque o provimento fala em documento autenticado. Mas eu posso autenticar o documento, ou posso certificar que ele é autêntico porque tenho fé pública. Né? Então eu posso fazer no verso, e é isso que eu faço dentro do processinho que a gente arquiva aqui, eu faço uma certidão de que os documentos de folhas tal e tal foram apresentados em original e extraídos em cópia por mim. Né? E aí eu certifico e dou fé que eles conferem com o original. Eu posso fazer, isso é uma autenticação, mas é uma autenticação que não é cobrada, eu não preciso usar o selo, não preciso, enfim, fazer todo o procedimento normal de uma autenticação de documento. Que vai reduzir mas não custos, há, né? reduz o custo para a parte, exatamente. Ela, a não sei que os documentos, se ela não tiver os originais e for me mandar em cópia, aí eu tenho que exigir que elas já venham autenticadas. Mas se trouxer os originais para mim, não faz sentido, né? Eu tiro eu mesmo as cópias aqui e agilizo o procedimento e ele acaba se tornando um pouquinho mais em conta também, porque a gente sabe que os custos geralmente são altos. Né? Principalmente de imposto, né? O mais caro é o imposto. Existe alguma regra de competência em razão do território? Assim? Ou eu posso fazer um pedido, um protocolo de inventário em Ibirá, sabendo que o óbito e os bens do falecido estavam aqui em Catanduva, ocorreu em Catanduva o óbito dele? Essa é outra vantagem que a gente tem na via extrajudicial, não existe competência territorial. Então, eu posso aqui e faço, né, lavrar inventários de bens que estejam em qualquer lugar do Brasil, até fora, né? E, inclusive, seja o falecido domiciliado, tenha sido domiciliado aqui ou não, os herdeiros residam aqui ou não, não importa, né? A regra é do artigo 8º lá da nossa lei, que é a Lei 8.935 de 94, né, de que é livre a escolha do tabelião pelas partes, né? De maneira que elas podem escolher o tabelião de notas que elas bem entenderem, independente de onde os bens estão ou do domicílio das partes ou dos clientes. Não há essa regra de competência, o que difere do inventário judicial, que tem regra de competência. E uma observação importante, até há pouco tempo eu citei aí no meu Instagram uma decisão judicial que diz respeito a um inventário que eu lavrei aqui, mas o falecido e todos os bens estavam em Goiás. Né? Ele era residente em Goiânia, mas uma das herdeiras das filhas residentes aqui no interior de São Paulo. Então, ela optou por fazer aqui, o advogado daqui também, fizemos o inventário aqui. Só que a Constituição Federal, ela estabelece que o TCMD, o imposto, em relação aos bens imóveis, artigo 155 da Constituição, é sempre devido para o estado onde os bens estão situados. Mas com relação a bens móveis, dinheiro em conta, e veículos, etc., a competência, no caso do extrajudicial, ela passa a ser do estado onde for lavrada a escritura. Ou seja, você escolheu o tabelião de um outro estado, puxa a competência para recolher o TCMD sobre os bens móveis para o estado onde ele está. E nesse caso, em Goiás, a alíquota, como já foi dita aí, acho que o Arlen, se não me engano, que foi meu aluno, disse aí,
ela já é de 8%, e aqui ainda é 4%. Então, nesse caso, eles tinham a vantagem de pagar muito menos por estar fazendo inventário aqui na questão Com tributária. certeza. Claro que a Fazenda do Estado de Goiás não concordou, né? Quando a gente apresentou lá a declaração, porque em Goiás, por incrível que pareça, a declaração não é pela internet, você só monta, mas tem que protocolar fisicamente lá. Não sei que tenha mudado esse ano, né? Me lembro até o ano passado era assim. E quando a Fazenda vai avaliar, obviamente, pelo CPF, eles cruzam a existência de bens naquele estado. E aí eles que exigiram o ITCMD naquele estado. Mas, né, orientando aí e auxiliando o advogado que estava assessorando as partes, que foi meu aluno também, ele entrou com a ação, mandado de segurança, e ganhou em primeira e segunda instância para poder recolher o ITCMD em São Paulo e pagar bem menos. Perdeu um ano e meio nisso, mas pagou muito menos, mesmo com multa e juros aqui, do que teria pago nos 8% lá em Goiás. Então há essa vantagem também, né, que você pode observar aí, pelo menos por enquanto, né, a gente tem a vantagem da alíquota menor aqui em São Paulo. Se eu não me engano, São Paulo é o único estado que ainda tem só uma alíquota de 4%, que é a menor possível, né, para ITCMD. Pode ir de 4 a 8, São Paulo fixou em 4 desde 2011, que é a lei de 2011, 2001, perdão, desde 2001 a alíquota é a mesma, né, nunca teve alteração. Então, há sim, os documentos, tem uma pergunta aqui, os documentos fornecidos pelo advogado precisam ser autenticados? Também, a não ser que sejam apresentados em original, né, como eu falei antes, aquela questão do advogado em juízo poder dizer que o documento confere com o original, não se aplica na via extrajudicial, porque não tem previsão específica. Mas, como eu disse, eu sigo o mesmo raciocínio. E normalmente quem traz a documentação é o advogado, né, que faz esse atendimento inicial com as partes e apresenta quais os documentos necessários e traz em cartório. Se ele trouxer os originais, eu não vejo necessidade de autenticar. Agora, se forem cópias, aí a gente precisa arquivar de maneira autenticada. Então já fica uma dica, né? Sempre levar a documentação original que Exato. já vai reduzir o custo. Tire as certidões dos RGs do CPF e traga no original, né? Ao invés de já se antecipar para tirar uma cópia, porque aí essa cópia vai ter que ser autenticada. Mais um assunto interessante que a gente poderia tratar, que o senhor conversou com a gente antes, a questão da escrituração eletrônica, que seria uma grande novidade aí na advocacia extrajudicial. Pois é, nós tivemos alguns dias atrás a edição do provimento 100 do CNJ, né? A gente teve aí há 2 semanas atrás a edição de um provimento aqui da Corregedoria de São Paulo, na esteira de vários outros tribunais, exatamente por conta do período que nós estamos vivendo, né, de distanciamento social. A gente teve, mesmo o cartório não fechando por completo, o mês de abril foi um mês né, praticamente parado, porque as pessoas, no início, com muito medo, não saíam de casa, né, e aí não vinham realizar nenhum tipo de serviço. Então, muitas escrituras ou outros atos que a gente tinha programados para a prática, as pessoas não podiam vir presencialmente para praticar. E isso sempre foi, remonta aí a tantos e tantos mil anos, essa prática de estar fisicamente no local e assinar o documento presencialmente. Mas já era um reclamo nosso, né, da categoria há muito tempo, que nós pudéssemos realizar atos de outras formas, porque essa é a realidade. Acho que talvez esse seja um dos benefícios desse período que a gente está passando. A gente está vivendo coisas que não vão voltar ao que eram antes, né? Eu gosto muito da expressão que o professor José Fernando Simão sempre usa. A gente está vivendo uma realidade B, vivíamos numa realidade A, agora nós vivemos numa realidade B, mas nós não vamos voltar para A, né? Depois que isso passar, a gente vai passar a viver uma realidade C, que vai ser uma mistura da anterior com aquela que a gente tem hoje. Exatamente. Então, isso que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, né? O Código Civil, desde quando ele entrou em vigor, ele já previa a possibilidade de 2 pessoas contratarem dessa forma. Né? A gente vai lá no artigo 428, ele considera presentes as pessoas que estão contratando por telefone ou qualquer meio equivalente. Né? E nesse meio equivalente é que está justamente a brecha para a gente poder interpretar o que agora, por exemplo, nós estamos aqui conversando, nós estamos presencialmente, mas não fisicamente no mesmo lugar, mas isso é presencial. Né? Então há uma conversa presencial, e por que uma contratação não pode ser feita assim? Quando a lei diz que a pessoa tem que comparecer perante o tabelião, ela não diz, e não poderia dizer necessariamente, que ele tem que estar fisicamente à frente dele. Então, o provimento 100 vem para permitir, e para isso foi criada uma plataforma específica chamada e-notariado, em que a gente possa praticar atos por videoconferência, né, onde as partes vão participar e vão dar a sua anuência primeiro verbalmente. A gente vai fazer a identificação das partes, né, através dos elementos que a gente tiver de documentação, de identificação na conversa, né, na videoconferência, e vai poder fazer a leitura do ato, né, claro que
O começo da prática de qualquer ato é sempre igual. Se eu for fazer um inventário, por exemplo, eu monto uma minuta, eu encaminho para o advogado, que evidentemente vai repassar essas partes e vai conversar com elas. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Você monta a minuta, encaminha para o advogado, encaminha para as partes, para que elas possam ler e fazer as sugestões que queiram. Mas aí, no momento em si da lavratura do ato, ao invés de todo mundo vir ao cartório, e quando a gente fala de inventário, às vezes você tem 18 pessoas, você tem 20 e tantas pessoas que têm que comparecer. Sim. E é muito difícil conseguir fazer todo mundo comparecer ao mesmo tempo. Tanto que de alguns anos para cá, de 2016 para cá, o Tribunal de São Paulo passou a permitir que as pessoas assinem as escrituras em períodos, em dias diferentes, né? A gente pode colher as assinaturas uma distância de até 30 dias, da primeira para a última. Então, não precisa vir todo mundo ao mesmo tempo no cartório, em qualquer escritura, como era antes. A gente falava de princípio da unicidade do ato. O ato tinha que ser praticado de uma vez só, né? Embora ele ainda seja praticado de uma vez, as assinaturas podem ser postergadas, as pessoas podem cada uma vir num dia, né? Eu não gosto muito de fazer isso, porque a gente corre o risco daquele que vem depois resolver falar, mas eu não concordo com isso aqui, eu não vou assinar. E aí você perdeu o trabalho que fez antes, né? É melhor vir todo mundo junto, que já tira todas as dúvidas que tiver, antes de imprimir qualquer coisa. Mas nessa via que a gente tem agora, fica até mais fácil essa reunião das pessoas, porque elas não precisam estar no mesmo lugar. Então, o tabelião, dentro dessa plataforma, ele gera um certificado digital para cada parte, quer dizer, não vai ser a parte não vai precisar comprar um certificado digital como esse que os advogados têm, que eu tenho, que nós temos, para poder praticar os atos digitais. O tabelião gera dentro da própria plataforma, gratuitamente para as partes, um código que é o certificado dela, que ela vai utilizar para assinar a minuta, dando a concordância, e são esses códigos que a gente vai descrever na via que nós vamos imprimir no livro, né? E ainda vai, obviamente, permanece a necessidade do livro impresso, até porque a lei precisa ser alterada para isso, né? Para permitir que isso tudo seja só digitalizado, mas a gente vai passar a imprimir e o documento, então, vai ter sido realizado sem as pessoas estarem necessariamente presentes. Claro que existem algumas regras de competência territorial, que ainda estão sendo bastante analisadas, né? Ou seja, em regra, a competência do tabelião da cidade onde o imóvel está localizado, quando forem várias cidades diferentes, aí qualquer um dos tabeliões poderia fazer, né? Mas isso vale, inclusive, não só para escrituras, mas para procurações, para atas notariais, que não demandem presença física do tabelião, né? Porque uma ata de uso capião, por exemplo, eu tenho que ir até o imóvel para verificar, eu pelo menos tenho essa prática, tirar fotos, entrevistar os vizinhos, e aí tem que ser o tabelião da cidade para poder ir lá e fazer isso, né? Fazer essa diligência física, como qualquer outra constatação que se queira que o tabelião faça, né? Eu acho que hoje os advogados têm utilizado muito as atas notariais, né? Eu tenho feito aqui, ontem mesmo me ligou uma advogada sobre a possibilidade de fazer uma ata para degravar uma mensagem de áudio no celular, que eu já fiz, esse ano eu fiz 2 nesse sentido, quer dizer, tomem muito cuidado sempre, né, com as mensagens que a gente manda para quem quer que seja, porque se você estiver falando algo que não deve, isso pode gerar uma consequência, porque uma vez que a pessoa leve aquele celular para um tabelião e peça para ele descrever o que está escrito ali, o que está sendo falado ali, né? Isso constitui prova, hoje, né, pelo CPC, prova plena, que é difícil de ser desconstituído em juízo, né? Professor, você já realizou algum ato assim de forma eletrônica? Ainda não, na verdade eu estou aprendendo a usar o sistema ainda, eu estou me cadastrando nele. Como entrou em vigor faz 3, 4 dias, nem tudo já está implementado na plataforma. Para você ter ideia, a ideia é que ela tem até a possibilidade de reconhecimento de firma à distância, né? De que os tabeliães eles possam, digamos, entre nós, evidentemente, né? Mas que a gente possa compartilhar os nossos cartões de assinatura. Por exemplo, eu vou lavrar um ato aqui de alguém que não tem cartão aqui, mas eu posso ver o cartão lá. Onde que você tem cartão? Tenho lá no tal cartório de Catanduva. Então, pelo sistema, eu solicito a visualização do cartão para que eu possa aqui reconhecer firma dele num documento que ele não tem cartão aqui, por exemplo, não está fisicamente aqui para fazer o cartão. Isso já vai ser possível, então, através dessa nova... Isso vai ser possível nessa plataforma. Eu acredito que a gente aí, nesse primeiro mês, está todo mundo ainda caminhando, eu tenho notícia de 4 ou 5 atos que já foram praticados aqui no estado de São Paulo, mas ainda não num volume muito grande, porque primeiro tem esse primeiro aprendizado de entender exatamente em que casos como a gente pode fazer, como deve proceder. Isso demanda para algumas pessoas, né, uma adaptação ao virtual também, né, você ter uma estrutura para ter uma câmera de boa qualidade, ter um microfone de boa qualidade, ter um computador onde você consiga arquivar, né, porque tem que gravar toda essa, como a gente está conversando aqui, eu teria, por exemplo, que gravar, né, toda a videoconferência para poder arquivar digitalmente
na eventualidade de ter que demonstrar que aquilo realmente aconteceu, né? Então, isso demanda também adaptação estrutural, vamos dizer assim, né? Física de alguns cartórios aí para que possam atender essa realidade. Mas eu acho que isso quando São Paulo regulamentou e outros estados, especificamente para o período de pandemia, a gente dizia, olha, isso aqui é uma coisa que não pode voltar, né? Isso aqui é uma coisa que não pode valer só por 15 dias, por um mês, porque é a realidade, né? É o futuro, né? A gente tem visto aí, né, você também é professor como eu, que é muito mais fácil marcar reunião, por exemplo, de professores por um aplicativo, onde todo mundo está presente da sua casa, Sim. na hora que você quiser, no dia que você quiser, do que marcar presencialmente. Reunião de condomínio, será que vai continuar sendo feita presencialmente? Né? Assembleias de sociedades anônimas, até a lei foi alterada, né, ano passado, das SAs para permitir as assembleias virtuais, e se espera que isso vá também favorecer outras pessoas jurídicas, como associações, enfim, né, para que a gente evite a necessidade, principalmente em grandes centros, né, onde a distância é sempre muito grande. Imagina em São Paulo você ter que ficar reunindo, né, todo mundo no mesmo local para fazer uma reunião, cursos mesmo de pós-graduação, né, a gente tem continuado a lecionar, só que agora de outra forma, né, ao A invés de era digital veio, né? E presencialmente. não tem mais como voltar E não atrás. volta, né? E não volta, né? Essa é uma realidade que só vai evoluir, mas não vai voltar para aquilo que era antes. Ninguém vai dizer, então agora acabou, não precisa mais, vamos desligar tudo. Não vai ser Eu assim. acho que essa pandemia ela foi um grande empurrão para que venha com mais força ainda a era digital. Porque As se não próprias audiências, fosse, né, Jesus? sim, Tenho se visto não, aí, Catanduva já está designando, né? Marcando audiências por videoconferência, né? sim, se não fosse essa tecnologia, a gente nós não estaríamos fazendo isso agora, né? As aulas estariam Exato. suspensas, curso, reuniões. As reuniões lá de São Paulo da Comissão de Direito Previdenciário estão sendo realizadas à distância. E não sei se voltam Pois é. mais de forma presencial. Porque isso envolve custo também, né? Você faz todo mundo ter que se deslocar até São Paulo, no caso da Eu ordem, demoro né? Que 6 horas para chegar lá de ônibus. Então, cada conselheiro é de um lugar, por exemplo, a reunião do conselho da ordem, né? Cada um é de uma região do estado, tem que se deslocar para lá, é gasto de deslocamento, de hotel, enfim, de coisas que talvez não sejam mais necessárias, né? Então, acho que se tem alguma coisa boa nisso tudo que a gente está passando, a gente está aprendendo que existem formas outras, e às vezes muito mais fáceis, de fazer o que a gente fazia antes de uma maneira mais burocrática, né? mais tradicional. E eu acho que todos nós, profissionais de direito, temos que nos adequar a isso, advogados, tabeliães, registradores, a gente tem que saber que é Ou se isso, o futuro adequa é esse. ou não vai mais conseguir trabalhar. Ou se adequa ou o mercado vai Falando em selecionar, né? conselho, entrou a nossa conselheira, a doutora Letícia Catani de Barretos. De Barretos, Grande um grande abraço para abraço para a ela. Letícia. É uma grande amiga sua também, né? Ela é Também. vice-presidente da ESA São Paulo. Também Pessoa estava com o fantástica. curso lá marcado na OAB de Barretos, né? O mesmo curso que Isso. teríamos em Catanduva aí da advocacia extrajudicial acabou, por conta da pandemia, a gente acabou não conseguindo realizar. Então vamos aguardar aí Agora que você seja precisa fazer possível. uma live lá para eles também, para Com todo chamar o prazer. pessoal para o curso depois. Estou à disposição. Vamos falar de outro tema agora? Vamos lá. Reconhecimento de filiação. Quais hipóteses poderiam ser feitas em cartório? Pois é. Nós tivemos uma grande evolução, né, através de alguns provimentos do CNJ. Na nossa profissão, a gente trabalha com base em provimento, né? Isso que é curioso, né? A lei não muda, né? Até hoje não mudou, né? A gente fala de, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ainda não foi alterado o Código Civil, mas a gente faz, né? Como união estável, enfim, e faz com base em quem? Provimento do CNJ, né? Enfim, a gente trabalha com base em provimento do CNJ, que está legislando mais do que o legislativo em alguns casos, né? E esse é um, né? Em que a gente teve, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Que passou a permitir a dupla paternidade, que é o reconhecimento socioafetivo sem exclusão do biológico, né? Que era uma consequência, muitas vezes, da adoção. Você tinha o reconhecimento de um vínculo que não era o biológico, né? Um socioafetivo, mas você excluía o parentesco biológico para poder incluir o do adotivo. E o reconhecimento socioafetivo passa a permitir a dupla paternidade ou dupla maternidade, né? Então isso veio num provimento do CNJ que foi alterado em 2019 para fazer algumas adaptaçõezinhas, né, através do provimento 93. Então hoje a gente pode, e já podia, no caso biológico, desde o provimento 16, que é de 2012, se não me engano. O reconhecimento de paternidade biológica hoje pode ser feito com a pessoa comparecendo ao cartório de registro civil diretamente, né? A qualquer tempo, o indivíduo, o pai, por exemplo, pode comparecer e dizer, olha,
eu sou o pai dessa pessoa, está aqui a certidão de nascimento dela, meus documentos. Quando ele nasceu, por motivos A, B, C, seja quais forem, eu não pude registrar, eu queria agora então incluir meu nome. Se o filho for menor de idade, esse pedido tem que ter anuência da mãe. Se for maior, do próprio filho, né? E é um pedido simples, é um documento que a gente faz no cartório na hora, um termo de reconhecimento, né, de acordo com o provimento 16. Se o registro é feito no mesmo, o registro é do mesmo cartório, próprio cartório, sem necessidade oitiva do Ministério Público, nem do juiz corregedor. Já faz a verbação no livro e já está lá a certidão de nascimento daquela criança, daquele indivíduo, com o nome do pai ou da mãe que ele não tinha antes, né? E no caso do sócio afetivo, a gente passou a poder fazer isso, agora com a correção que o CNJ fez, e acho que muito bem feita, somente para crianças acima de 12 anos de idade. As abaixo disso dependem de reconhecimento judicial. Eu acho correto, né? Porque é difícil você falar de reconhecimento socioafetivo de uma criança de 1 ano, por exemplo, né? Será que existe? Porque um dos requisitos é provar que existe entre ele, a criança, e o pai, né? Pertence o pai, pertence a mãe, um vínculo socioafetivo. E 1 ano é muito pouco, né? Uma criança de 1 ano, não, é difícil você conseguir essa prova. A de 12 a gente já ouve, né? Você já pode falar com ela pode comparecer e contar a história para você fazer uma rápida entrevista. Então pode comparecer a criança, o pai, a mãe, dizer, olha, esse menino, ele tem o pai biológico, tem a mãe biológica aqui, eu vivo com a mãe, por exemplo, e quero que ele tenha o meu nome, é a vontade dele também. E aí você faz o reconhecimento de paternidade socioafetivo, que pode fazer com que ele passe a ter até 2 pais ou 2 mães, não mais que 2. Também é uma outra hipótese que tem surgido aí, e que agora você pode fazer diretamente em cartório, né? São hipóteses de reconhecimento de filiação que estão sendo facilitadas, né? Hoje você não precisa mais do judiciário, não precisa de um exame de DNA, obviamente, quando tudo isso, volto a dizer, é consensual, é buscado pelas próprias partes, né? A facilitação ela é grande e não tem custo, né? Esses procedimentos, eles são praticamente, todos eles são gratuitos, então é uma facilidade muito grande que foi colocada aí para a nossa população. Então, muitas vezes a gente tem que saber, que conhecer esses procedimentos, é o que eu digo aos alunos, né, o que a gente tenta dizer no curso, para saber orientar, né, os clientes quando eles nos procuram, olha, tem uma forma fácil aqui, né, se vocês estão de acordo, não precisa entrar com o processo. É a mesma coisa do divórcio, né, que antigamente os dois estavam de acordo, você tinha que entrar com o processo para o juiz marcar uma audiência para ouvir dos dois que eles estão em acordo, que eles querem se divorciar. A lei dizia que o juiz deveria tentar fazer convencê-los a se reconciliar. Eu nunca vi o juiz fazer isso. Né? O juiz sentava lá e falava, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo? Tá certo? Ok, então tá aqui, tá homologado o divórcio. Eu nunca vi um juiz sentar e falar, olha, você tem certeza? O que está acontecendo em casa? Né? Até porque não é esse o papel do juiz. Né? O juiz não é preparado para isso, né? Para ser psicólogo das partes, né? Para ficar ouvindo os problemas que elas têm. E, de uma certa forma, quem faz isso somos nós, né, Jesus? Vocês, os advogados, né, que ouvem os dois lados, que tentam amenizar aquilo ali para resolver a questão, e a gente também, em cartório, acaba ouvindo todo mundo e tenta chegar numa solução. Né? Isso é o que a gente faz, se não mediar um conflito e resolvê-lo de uma forma mais simples. É isso, né, que a gente sempre fez, é da essência do advogado, eu sempre digo isso, né, é da essência do advogado mediar, né, chegar a consenso e mediar problemas entre pessoas, o que não significa necessariamente recorrer ao judiciário. Né? Eu acho que esse é o raciocínio que a gente tem que mostrar, que uma coisa não depende da outra, né? Que você consegue resolver problemas, nós somos resolvedores de problemas, né? Essa é a questão, não criadores. Se dá para resolver um problema de uma maneira simples, resolva. Né? Para que entrar com um processo a mais, para ficar parado no judiciário, o cliente ficar te ligando todo dia para perguntar do andamento, né? E ficar lá 6 meses para o juiz conseguir encaixar uma audiência na pauta, mais 6 para julgar, mais 6 para não sei o quê. Para que isso, né? Se você pode resolver de uma maneira muito mais simplificada para todo mundo. Sim. Só me esclarece uma dúvida que surgiu aqui. Então, nesse caso do reconhecimento de filiação socioafetivo, o pai biológico, por exemplo, continuaria constando nos documentos da criança. Sim. E passaria a constar mais um pai ou mais uma mãe, seria isso? Exato. Inclusive tem que ter a concordância dele, né? Se houver um pai biológico, para ter a inclusão do socioafetivo, ele tem que anuir a isso. Né? Caso ele continua. Tem que ir a juízo, caso não tenha concordância. Exatamente, exatamente. Isso partiu, né, daquela decisão do ministro Luiz Fux, como relator lá no STF, que reconheceu a possibilidade de dupla paternidade, ou seja, de você reconhecer um vínculo socioafetivo e incluí-lo no registro de uma pessoa, sem precisar retirar o vínculo biológico. Porque sempre houve essa discussão, né, Jesus? E o STJ dizia que o vínculo socioafetivo ele sempre deveria prevalecer em relação ao biológico. Então, às vezes, a gente tinha aquelas questões
que o indivíduo era casado com uma determinada mulher, ou casava com uma mulher que já estava grávida, criava o filho dela, registrava como sendo dele, a famosa adoção brasileira, né? E criava com essa criança um vínculo socioafetivo. Depois de, sei lá, 10, 12 anos, aparecia o pai biológico. Aí ele resolvia fazer um DNA, descobria que era pai biológico. E ele entrava com uma ação de retificação, de investigação de paternidade, que tinha um efeito de retificação, que iria, como consequência natural, retirar aquele pai que estava registrado lá como pai. Aquele que tem um relacionamento de pai e filho com aquela criança, por conta de uma realidade biológica. E isso foi chegando, né, e nós tínhamos até então o entendimento pacificado do STJ de que o vínculo socioafetivo deveria prevalecer. Então, em casos como esse, apesar do exame de DNA, não se fazia retificação no registro civil, porque a criança, para ela, o melhor, sempre acima de tudo, está o quê? O melhor interesse da criança. Né? É o princípio basilar do ECA, é o princípio que a gente encontra na Constituição. Então, o melhor interesse da criança é continuar tendo um relacionamento afetivo com aquele que ela trata como pai, que o trata dessa maneira, independente de quem seja o biológico. Mas aí começaram as discussões, peraí, mas eu quero incluir, eu não quero tirar o nome do outro, eu só quero incluir o desse aqui, porque eu sou o pai biológico, eu quero pôr meu nome lá, não quero tirar o primeiro, né? E aí a questão, quando chega no STF, o STF diz, olha, não existe nenhum impedimento legal para que exista dupla paternidade, então você pode incluir um vínculo socioafetivo sem tirar o biológico, não há problema. Aí veio o CNJ e regulamentou essa possibilidade no provimento 53, depois alterado, no 63, desculpa, que de 2016, 17, que foi alterado em 2019 pelo 93. Fez algumas 83, desculpa, fez algumas adaptações nele, corrigindo, por exemplo, essa questão da idade, porque inicialmente foi previsto que se podia fazer em cartório o reconhecimento socioafetivo de qualquer pessoa, até de uma criança recém-nascida. Né? Isso gerou alguns problemas, porque como é que o tabelião, né, no caso o registrador, vai ter certeza de que existe um vínculo ali, se eu vou perguntar para um recém-nascido? Não posso, né? Então, confiar na palavra do outro e não na palavra da própria pessoa, que tem que manifestar sua concordância com isso. Por isso se fixou os 12 anos, né, porque o ECA permite que a partir dos 12 a criança seja ouvida, em casos de adoção, né, processo de adoção e assim por diante. Então ela passa a ser também questionada e se manifestar ali e demonstrar claramente a existência desse vínculo. Pode haver inclusão do nome desse pai sem a retirada do outro. Antes da gente partir para o último tópico, que o nosso tempo está acabando, existe algum efeito sucessório nessa filiação socioafetiva, nesse caso, na extrajudicial? Todos os efeitos. Esse é um problema que a gente vai ter daqui a alguns anos, né? Os efeitos Sim. em relação a alimentos e em relação à sucessão. A gente brinca em cartório, né? Nós estamos esperando chegar o primeiro inventário com filho socioafetivo também. Porque aí ele vai ter direito às duas, Exato. De dois pais ou duas mães. Essa é uma das, entre aspas, críticas que eu faço à decisão do STF. É uma decisão que tem todo o fundamento, digamos, sociológico, só que ela tem consequências que nem o STF pensou. Uma consequência simples que eu brinco no caso do registro civil você já pegou uma certidão de nascimento e observou o tamanho do quadradinho para colocar o nome dos pais? Você acha que cabe 4 pais ali? E mais do que isso, cabe 8 avós, porque se eu tiver 2 mães e 2 pais, eu vou ter 8 avós, e não cabe no quadradinho da certidão. Você vai ter que inventar a certidão de 2 páginas. Né? Mas tirando esse problema, vem esses que você falou, quer dizer, vai começar a ter questionamento de alimentos. E aí a gente sabe que podem os alimentos ser cobrados de maneira dividida entre vários parentes, por exemplo. Então você imagina eu poder dividir entre 20 ou 30 pessoas, porque se eu tenho 4 pais, 4 mães, 8 avós e não sei quantos tios, né, entre aspas, a solidariedade aí alimentar vai se abrir para todo mundo. Como esse tudo é muito novo, logo vai começar a surgir essas demandas e a advocacia tem que estar preparada para resolver isso, para buscar a solução. A gente espera que os advogados comecem a se embrenhar nos estudos aí para que as teses sejam criadas em relação a isso, porque eu sempre digo para os meus alunos, quem cria a tese são os advogados. Se o STF, o STJ fixou alguma coisa, é porque algum advogado curioso criou aquela tese, começou a jogar nos tribunais, nos processos, até ela chegar lá em cima. Não sai da cabeça do juiz, se ele não for provocado. O juiz não cria a tese, nós que criamos. Exatamente. Então, por isso a importância do advogado todo. E se o STF decidiu isso, é porque algum advogado criou essa história e fez ela chegar lá, da possibilidade da dupla paternidade. Mas esses efeitos preocupam bastante, né? No futuro próximo aí, Sim. Como é que a gente vai lidar com isso? Mas, em tese,
a paternidade, a filiação socioafetiva, ela gera os mesmos direitos e obrigações da filiação biológica, né? Não há diferença nenhuma. Tá. Vamos, 5 minutinhos a gente tem, só falar um pouquinho a respeito da ata notarial como meio de prova. Ver se a gente Legal. consegue falar um pouquinho desse tema, que é importante também. Sem dúvida. Eu gosto muito da ata notarial, apesar do preço aqui no estado de São Paulo ser um pouquinho salgado, né, em determinadas hipóteses, mas eu acho que é um meio extremamente importante, de novo, por conta da fé pública que o tabelião tem, né, aquilo que o oficial de justiça ia lá constatar alguma coisa, porque o juiz pedia para ele, né, isso o tabelião pode fazer sem a necessidade de existir um processo judicial. Aquilo que no CPC antigo a gente chamava de cautelar de produção antecipada de prova, né, que não existe mais com esse nome, você pode fazer isso no cartório extrajudicial, produzir uma prova antecipadamente. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de como a gente pode usar uma ata notarial. Além da questão do uso capião, que tem previsão específica de você fazer a ata para constatar os requisitos da posse, mas eu já fiz aqui, por exemplo, atas notariais para constatar uma invasão numa propriedade rural. Eu fui até a propriedade rural para tirar fotos e constatar que tinha pessoas que tinham invadido a propriedade, estavam morando lá como se fossem donas. Para quê? Para que pudesse usar isso, né, judicialmente. Porque é diferente de você ter, por exemplo, mas eu fiz o boletim de ocorrência. Mas o boletim de ocorrência é uma declaração unilateral da vítima, que vai até a delegacia e declara algo que vai ser investigado a posteriori. A ata notarial é uma declaração do tabelião, de algo que ele viu, sentiu ou presenciou, né, ou por algum dos seus sentidos, viu, ouviu, enfim. Né? Então, e o tabelião, quando diz aquilo, né, e coloca aquilo no papel, ele reveste aquilo de uma presunção de veracidade. Claro que é uma presunção relativa, mas é extremamente difícil desconstituir essa presunção em juízo. Né? É necessário uma prova muito forte para você desconstituir a presunção que o tabelião criou ali, por ele ser alguém que é imparcial e que representa, de certa forma, o Estado. Né? E o juiz, então, tem uma consideração maior por essa prova, principalmente depois do novo CPC, que colocou claramente isso, né? Que dentro das provas processuais, né, a força da ata notarial. Então, eu já fiz ata notarial para constatar ofensa em Facebook, para constatar ofensa em mensagem de celular, que o indivíduo traz o celular, a gente printa as telas, baixa os áudios, degrava as mensagens, escreve tudo que foi falado de um para o outro. Enfim, inúmeros efeitos podem ser, inúmeras situações práticas, constatar o arrombamento de uma porta de um imóvel, constatar que ninguém compareceu numa reunião de uma assembleia ou qualquer coisa do tipo, tudo isso o tabelião pode fazer, né? Constatar a abertura de um cofre que o falecido deixou e ninguém sabe a senha, então você vai precisar contratar alguém para quebrar esse cofre, e aí o tabelião pode acompanhar para dizer exatamente tudo que tinha dentro do cofre quando ele foi aberto, para ninguém alegar que sumiu alguma coisa que estava lá. São N funções que a gente pode fazer. A ata notarial ela é de competência exclusiva de um tabelião de notas. Né? Claro que os escreventes eles podem ser habilitados a fazer. Está perguntando aí o Ligório, Geraldo. Você pode, como tabelião, habilitar os escreventes a fazer, né, e aí a lavrar as atas. Mas é importante dizer que mesmo uma ata, pelo menos no estado de São Paulo, escrituras públicas e atas notariais, elas só são assinadas pelo tabelião. Elas podem ser redigidas pelo escrevente. Mas quem assina é sempre o tabelião ou o seu substituto legal. Né? Então, poder pode, mas tem que ter sempre a presença do tabelião. E eu recomendo, eu particularmente aqui, só eu que faço ata notarial. Mas é claro que numa cidade grande, com enfim, um cartório com 30, 40 escreventes, não tem como o tabelião concentrar isso só nele. Então ele pode sim designar aí os seus escreventes para fazerem essas constatações, só que ele tem que confiar bem, né, nesses escreventes, evidentemente, para permitir, para confiar em tudo aquilo que eles vão descrever. Mas é possível sim. Mas enfim, eu acho que é uma peça bastante importante, é um trabalho conjunto, né, que os advogados podem fazer aí conosco aqui para terem uma prova bem produzida e uma prova que dificilmente pode ser desconstruída em juízo. Acho extremamente importante essa prova e os advogados têm usado cada vez mais. A gente tem 20 segundos. Eu gostaria de ficar muito mais tempo falando, é um assunto muito interessante, importante, mas tenho certeza que em breve você vai realizar o seu curso de forma presencial e vai trazer isso muito mais para a gente. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua possibilidade, sua prontidão